Boa noite, eu me chamo Adenauer Novaes, eu sou psicólogo e, na realidade, a honra é minha estar falando para vocês. É sempre bom conversarmos sobre assuntos que atingem o nosso ser, a essência do nosso ser, temas que sintonizam com a própria alma, né? Então é muito bom para mim, é uma satisfação. O tema que nós escolhemos hoje é falar sobre o perdão, o significado dessa palavra. O que significa perdoar? O que é o verbo perdoar? Na realidade, perdoar é aprender, é aprender. Talvez a gente ainda tenha uma visão instantânea da palavra, como se um momento devesse ser cristalizado e imediatamente temos a obrigação de perdoar uma pessoa. Isso é não entender o que é perdoar. Perdoar é um processo, exige etapas, exige ações, planejamento. Não é uma decisão exclusivamente lógica, já que há uma emoção envolvida. Tudo que tem emoção envolvida deve ser resolvido na esfera emocional. Nós somos espíritos, não somos máquinas. Nós somos seres emocionais. Reencarnamos por conta do desejo e não de uma lógica. Daí a necessidade de entendermos tudo aquilo que é emocional dentro dessa esfera. Perdoar não pode ser um ato instantâneo, gratuito. É como amar. Todo mundo sabe, conhece que se deve amar ao próximo como a si mesmo. Mas ninguém pode decretar que ama outra pessoa. Porque o amor é um sentimento. E se é um sentimento, não obedece à razão. É uma construção fundamentada nas experiências do espírito. Não se ama por decreto, tanto quanto não se pode perdoar por uma decisão racional, lógica ou de cunho moral. Trata-se de um processo. Tudo aquilo que está no Evangelho, todas as afirmações de Jesus, merecem uma compreensão mais profunda e não uma aceitação tácita, imediata. É preciso que a gente compreenda que tudo que Jesus disse merece uma profundidade. Nada do que está ali escrito merece interpretações exclusivamente religiosas. Nenhuma das interpretações deve ser cristalizadas no tempo. A gente precisa sempre estar renovando o entendimento profundo do que foi dito, até porque o que foi dito sofreu uma série de alterações, modificações, traduções, adulterações. Então, quando a gente for buscar o significado de uma afirmação, como no caso perdoar, a gente tem que tentar remontar como se chegou a essa conclusão. Quais os processos vivenciais que legitimam esta decisão? Eu enumerei 5 fases a serem vividas para que você possa dizer: bom, de fato, eu perdoei. Antes de viver essas fases,
você pode achar que perdoou, até mesmo conviver com seu agressor, sem ter a consciência de que não houve o perdão, porque as fases não foram vividas. Tudo que atinge o coração precisa de ser cuidadosamente analisado, avaliado, para que qualquer transformação se dê pela experiência. Ninguém se transforma só por ler ou por ouvir. O processo de transformação do espírito implica integrar certas habilidades vivenciais. Você pode até tomar uma decisão de mudar, mas evoluir não é alcançável por uma decisão, mas sim por uma habilidade que o espírito integra nas suas vivências, tanto no módulo encarnado quanto no módulo desencarnado. Então, perdoar é aprender. Aprender o quê? Parte do princípio que houve uma agressão, ou que pelo menos alguém se sentiu agredido. Vale ressaltar que ninguém precisaria perdoar se não se sentisse agredido. O perdão só é necessário porque alguém se sentiu agredido. Quem não se sente agredido por outra pessoa não precisaria perdoar, já aprendeu. Então nós precisamos aprender a perdoar para não mais precisar perdoar. Quais são essas fases? Vamos admitir que você se sentiu agredido ou agredida por outra pessoa. Não importa qual agressão, se verbal, se uma calúnia, se uma fofoca, se uma agressão física, se uma retirada de algo que lhe pertence. Não importa qual, o que importa é que a agressão atingiu suas emoções. Deixou você com raiva. Toda agressão deixa o agredido com raiva. A raiva é uma emoção, não é um sentimento. Porque qual a diferença? Emoção é algo instintivo. Sentimento é algo construído pela experiência. A raiva que necessitará de um perdão ou que gera a mágoa, ela é uma emoção natural. Primeira fase do processo de perdoar, para que você aprenda, é a compreensão das razões que levaram o outro àquela atitude. Quando digo isso, não significa um julgamento de quem está ou não está certo. Todo julgamento elege o juiz dos dois, o beneficiário. Melhor, então, é analisar as razões do agressor sem o julgamento de valor, mas sim a intenção, a inferioridade do outro, as necessidades do outro. Não significa lhe dar razão, mas entender por que tal pessoa agiu daquela forma. Pressionada por alguém, influenciada por alguém, consciente de que era o legítimo proprietário do bem ou da pessoa, achando que, de fato, o agredido foi quem deu causa. Quais as razões do agressor? Você precisa entender isso. Agora eu sei por que tal pessoa agiu assim comigo. Eu entendo.
Não concordo. Não está certo. Não é legítimo, mas eu entendo as razões. Isso significa, quando você alcança essa primeira fase, a primeira é como se fosse o primeiro degrau de uma escada. Quando você alcança isto, esta compreensão das razões do outro, certas ou erradas, você adquiriu uma capacidade, uma habilidade chamada empatia. Eu tenho que ter empatia, isto é, eu tenho que saber se naquelas circunstâncias eu faria a mesma coisa. Todo ser humano deve ter dentro de si o outro. Quando você tem dentro de você a outra pessoa, você a compreende. Mas se você acha que aquela outra pessoa não cabe dentro de você, você não a compreende. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um só, é porque cabia dentro dele a noção do divino. Quando o outro cabe dentro de você, você compreende o outro. Então, o primeiro passo é você entender as razões do agressor. Entendi por que fulano fez isso. Repito, não é dar razão à pessoa. Desculpe, não significa isso. Significa entender as intenções, boas ou más. O segundo passo, como disse inicialmente, você se sentiu agredido ou agredida. Você teve raiva. A raiva é legítima. Todo ser humano tem raiva. Só para dar como exemplo, Jesus também teve raiva. Está no Evangelho. Quando ele resolveu retirar os vendilhões do templo, açoitou, numa condição humana. Está lá escrito. Tudo isso é compreensível. A raiva não inferioriza uma pessoa. A raiva denuncia a condição humana e as raízes telúricas do espírito, as raízes terrenas do espírito. É importante a gente entender que é legítimo ter uma emoção como a raiva. É como o medo. Todo ser humano tem medo. É uma emoção, é legítimo. Em tempos de pandemia, os medos afloram, porque somos humanos. Espíritos também têm raiva e têm medo, porque é da condição humana. Espíritos são pessoas, são seres humanos, não são deuses, nem são sobrenaturais, são seres humanos. Então você tem que legitimar o que você está sentindo. Eu estou com raiva de fulano. Fulano me tira de mim mesmo. Eu tenho raiva. Então você tem que legitimar. Você não tem que fazer de conta. Não, eu não estou com raiva. Claro que você tem. Embora a intensidade possa ser pequena. Outras pessoas explodem, a intensidade é grande. Mas é natural que se tenha raiva. Então, legitime a sua emoção. Aprenda que emocionar-se é do processo de evolução do espírito. Então, você vai ter muitas emoções. Raiva, medo, alegria, são emoções. Saudade, emoção. Tudo isso faz parte do repertório afetivo humano. As emoções nos ensinam muito. Não podemos fazer de conta que elas não existem dentro de nós. Quando você emite uma ideia, quando a vontade gera uma ideia, a ideia cria uma imagem. A imagem, oriunda da ideia, é a associação de conceitos e emoções.
Você não pode prescindir de emoções. Tem que aprender a distinguir. Eu estou com ciúme ou estou com inveja? Eu estou com medo ou simplesmente eu tenho ansiedade? Você tem que aprender a distinguir, porque senão você vai se sentir confuso, confusa, porque quer perdoar por um decreto religioso, mas não está preparada para fazer aquilo porque ainda não aprendeu como é que faz. Então, legitime sua emoção, saiba a gradação. Tem gente que explode, que xinga, que bate na parede, que dá um murro na cama. Tem gente que dá um palavrão enorme. Tem gente que é contida e se segura. Não pode esquecer que sentir-se agredido gera adrenalina, que entra na corrente sanguínea, preparando-nos para uma ação. Dosagem do hormônio aumenta no sangue por conta da emoção. Então é importante que você distinga qual a emoção que você sente. Terceiro, que é o mais importante para você aprender a perdoar e aprender o significado da palavra perdão. Tudo que nos acontece vem do divino. Toda experiência humana é uma proposição do divino para o crescimento do espírito, para a evolução do espírito. Só cresce quem sabe perdoar. Quem não sabe perdoar não cresce. Toda experiência que vem a você é um diálogo com Deus. Deus dialoga com o espírito oferecendo uma experiência que você classifica às vezes de boa, às vezes de ruim, mas todas são experiências divinas. Você vai dirigindo o seu carro, não agora em tempos de isolamento social. Você vai dirigindo o seu carro e fura um pneu. É Deus dialogando com você. Você vai andando na rua de qualquer grande cidade e sofre um assalto. É Deus dialogando com você. Você adoece, é Deus dialogando com você. Você ganha um presente, é Deus dialogando com você. Todas as experiências do Espírito são diálogos com o divino e a gente precisa aprender a entender a linguagem de Deus. A gente anda buscando Deus sem entender que não precisa ser buscado. A gente só precisa decodificar e aprender como o divino dialoga com a gente. Então, o terceiro passo para você aprender a perdoar é se perguntar: para que isto está me acontecendo? Não é por quê. Para quê? O que eu preciso aprender com a experiência? Pode até perguntar assim: Deus, o que você quer me ensinar com isto? Porque é um diálogo com o divino. Nesse momento que você se ocupa do para quê, você exclui o agressor. Porque o agressor é só um infeliz que se colocou desnecessariamente no seu caminho. Para quê? A resposta é de Deus. É você e Deus, não é você e aquela pessoa. Porque ninguém, a rigor, agride ninguém. Pelo simples princípio de que só lhe acontece o que é importante para o seu crescimento. O que se passa na sua vida é construção do espírito que você é, das habilidades que você adquiriu nas muitas encarnações. É aquela palavrinha chamada merecimento, mas não merecimento de punição. É merecimento de que a realidade que se configura para você é uma construção do espírito que você é. Então, o para quê é você entender
que você tem alguma coisa a aprender com aquela experiência e não é aquela pessoa que está lhe ensinando, é o divino, é Deus. Não sei como você chama. Então, o terceiro passo é importantíssimo. O que Deus quer me ensinar com esta experiência? O que eu ainda não aprendi, por isso estou passando por essa experiência? O que me falta que eu preciso integrar com esta experiência? Enquanto você não integrar algo com a experiência, ela vai se repetir outras vezes e você vai se sentir agredido outras vezes. Quando a agressão vier diretamente do divino, como é? Você tem que se perguntar para quê? Olha o que nós estamos vivendo, uma experiência biológica, um fenômeno biológico. Existem fenômenos geológicos, terremoto, geológicos, fenômenos geológicos. O divino dialoga com a humanidade também desta forma. O Covid-19 é tão somente um fenômeno biológico que vai fazer progredir as ciências, principalmente as ciências médicas. A desencarnação das pessoas não é uma tragédia, embora a gente fique com compaixão pelas famílias, mas desencarnar não é uma tragédia. A tragédia do espírito é a sua ignorância. Então, se pergunte para quê? Não só na experiência de uma agressão, todas as experiências da sua vida, boas ou ruins, conforme você as julgue, é importante que você se pergunte para quê? O quarto passo, recapitulando só os nomes. O primeiro passo é você entender, compreender as razões do outro. Não são as suas razões. As suas você sabe e talvez ele nem saiba, mas as razões do outro. Segundo é você legitimar a sua emoção. Terceiro é para quê? Para que eu estou passando por isto? O que Deus quer me ensinar? O que eu preciso aprender com essa experiência? E eu quero aprender com essa experiência. Quarto, eu preciso educar o agressor. Olha que coisa interessante. Não é se vingar. Porque nós somos alunos e professores uns dos outros. Que adianta eu oferecer a outra face para continuar apanhando? Eu preciso educar o agressor, porque eu já aprendi. Se eu passei pela terceira fase, se eu entendi o para quê, eu excluo o agressor. Não é ele a causa do meu conflito. A causa do meu conflito sou eu mesmo. Já entendi. Bom, mas eu preciso educá-lo, porque senão ele vai continuar fazendo da mesma maneira, sem integrar nenhuma habilidade, apenas prejudicando alguém. Esta fase, ela nem sempre é possível, porque nem sempre você convive com a pessoa, tem a oportunidade de estar com a pessoa, nem sempre você está na mesma encarnação da pessoa, a pessoa já desencarnou, e aí fica difícil. Embora existem alternativas quando a pessoa já desencarnou, onde é possível um diálogo com o desencarnado. Então você precisa educar o agressor. Sabe como é que a gente educa o agressor? Digamos que você tenha me agredido. Não, melhor, eu tenha te agredido. Eu seja o agente involuntário de Deus para o seu processo de crescimento. O que seria educar-me? É se você, tendo passado pelas 3 fases anteriores, tendo entendido a sua necessidade de
crescer, tendo obtido a resposta do para quê, me procurasse para me dizer: Adenauer, olha o que aconteceu. Eu me senti agredida por você, mas eu compreendi as suas razões. E quero até te pedir desculpa por eu ter provocado a sua vontade de agredir. Eu quero dizer a você, Adenauer, que não, eu não estou. Fiquei zangada no início, mas não estou mais zangada com você, porque eu precisava passar por isso. Eu estava precisando me entender. Isso é educar o agressor. Educar o agressor não é dizer você está errado, não faça mais isso. Educar o agressor é você falar de você para ele, do que se passou com você, sem atribuir a ele a causa. Não dê a ninguém o direito de ser seu algoz. Ninguém tem o direito de ser seu algoz. Não faça isso com você. Porque ninguém é seu algoz. Quando você elege uma pessoa como seu algoz, você está terceirizando responsabilidade e está se pendurando, está se vinculando desnecessariamente ao outro. Então, eduque dessa forma. Essa é a quarta fase. Ela é difícil, nem sempre possível, às vezes pela distância. O outro pode nem entender você procurar, mas se você tiver a oportunidade de educar o agressor dessa forma, faça isso. Sabe de onde eu tirei essa quarta fase? De um livro que eu aconselho todo espírita a ler. É a maior obra-prima da literatura espírita. É o melhor livro que eu já li da minha vida. Talvez vocês nunca pensaram que alguém possa dizer isso. Pode pensar que é o Evangelho. Não é o Evangelho. Livros espíritos também não é, embora sejam grandes livros. Sabe qual foi o livro, obra-prima, que eu já li e entrei em contato com a emoção? Vocês conhecem, devem ter lido, são espíritas, devem ter lido. O nome do livro é Paulo e Estevão. Porque se vocês repararem, tem o personagem Gesiel, ele faz isso, ele procurava educar o agressor. Ele fez assim com os algozes de seu pai, do pai dele, que desencarnou na frente dele. Ele fez assim com Saulo de Tarso, que foi responsável pela sua desencarnação. Educar o agressor. Se você chegou a esse ponto, você vai entender que perdoar uma pessoa é simplesmente aprender. O quinto passo é definir como será a sua vivência com aquela pessoa que você diz que perdoou. Se você pensar em indiferença, não aprendeu. Se você pensar em evitação à pessoa, não aprendeu. Se você pensar em tratar a pessoa com todo o carinho possível, não aprendeu. É preciso entender que perdoar é doar mais. É doar algo que o outro não tem. Não tem. Perdoar. Per significa um superlativo, é um sufixo latino que significa mais, é doar mais. Então, a quinta fase é você alcançar, estabelecer com a relação, uma relação com o outro, tendo que conviver, uma relação ótima com o outro. Idiota. Uma relação natural, diálogos naturais, sem evitação, sem fugir para um lado, para outro. Essas são as 5 fases do perdão.
Se você pensa que perdoar não, é esquecer. Não é esquecer. Nenhuma experiência deve ser esquecida pelo espírito. Nenhuma. Não deve esquecer a experiência. Pode lembrar. Uma pessoa que eu gosto muito de estudar o Evangelho, né? Eu tenho uma afinidade, mas não de uma forma piegas, moralista. Eu não gosto nem da palavra moral, eu gosto da palavra ética. E é possível você descobrir pérolas no Evangelho, né? Preciosidades aplicáveis à vida cotidiana, que você nunca imaginou que Jesus pudesse ser tão profundo numa fala, numa parábola, e se você usar até na vida profissional, aquilo tem ressonância, aquilo tem resultados, né? Então, eu escrevi vários livros sobre o Evangelho, né? O livro Evangelho e Família não foi o primeiro. Eu escrevi Evangelho e Família em 2002. O primeiro que eu escrevi nesta encarnação sobre o Evangelho foi um livro chamado Psicologia do Evangelho. Aí depois eu escrevi Evangelho e Família. E em 2012, eu escrevi, de 2012 a 2016, eu escrevi 7 livros sobre o Evangelho. Chama Jesus, o Intérprete de Deus. São 7 volumes, né? Sobre o Evangelho de Mateus. Eu comentei todo o Evangelho de Mateus, né? Do primeiro versículo ao último, onde é possível descobrir ali pérolas, coisas muito valiosas para a vida cotidiana, né? Então, quando eu me debrucei para estudar sobre o perdão, eu vi que era impossível aceitar que perdoar é esquecer, que perdoar é deixar para lá. Não, isso é muito pouco para se entender uma fala tão profunda, perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? E também a gente deve descobrir que quando você resolve ajudar uma pessoa, dar fazer uma caridade, quando você resolve visitar um doente, quando você resolve perdoar um inimigo, quando você resolve ajudar um mendigo, quando você entende o Evangelho, você percebe que o mendigo é você, o inimigo a ser perdoado é você, o doente a ser visitado é você. Então você começa a trazer para você aquilo que você pensa que é para os outros. Você começa a se ver no lugar do inimigo. O grande inimigo do ser humano é ele mesmo, não é outra pessoa. Quando a gente elege outra pessoa, a gente está querendo aliviar a dor da acusação de si mesmo. A gente está querendo fugir da inferioridade pessoal. Então, perdoar é preciso você aproveitar a experiência gerada naquele momento que aconteceu na sua vida para você crescer. Se uma experiência não lhe levar ao crescimento, ela vai ser repetida. As pessoas passam pelos mesmos problemas porque não aprendem com um problema, com um conflito. Aí a vida, o divino, Deus, que está sempre dialogando com a gente, diz: ó, eu vou precisar conversar com você de novo, porque você parece que não entendeu. Aí vem nova experiência, né? Todas as experiências do Espírito são diálogos com o divino. E a gente tem que aproveitar que Deus está falando com a gente. E não fala da forma lógica e racional, ou não é uma vozinha interior, não. É um acontecimento.
vem no formato de experiência, que às vezes envolve pessoas ou não. É Deus falando com você. Então, a palavra perdão ou perdoar, ela é profunda, é um mantra, é uma oportunidade de crescimento, tanto para quem fere, quanto para quem é ferido. Daí eu ter colocado, é preciso educar o agressor. Mas educar uma pessoa, você tem que ter amorosidade. Ninguém educa ninguém usando a ditadura, usando a arrogância. No lugar de professor, a gente educa o outro amorosamente, pelo coração é que se educa. Toda mãe sabe disso, que é pelo coração que se educa. Então, educar o agressor é fundamental, porque assim você contribui para o crescimento do outro. Muitas pessoas não entendem que nós estimulamos a agressão do outro sem nada fazer. Às vezes, sem nada fazer, a gente estimula a agressão do outro. E a gente tem que se implicar no processo, no que aconteceu. E às vezes tem que dizer assim para a pessoa, falar, não se preocupe não, eu entendo. Não é você. Né? Não é você. Quando é que você vai entender, por exemplo, que um assalto não é o assaltante que me assalta? O que me assalta é a minha necessidade de aprender o desapego, a impermanência, a compreensão, a empatia, a compaixão. Quando a gente compreende as nossas inferioridades interiores, a gente não julga ninguém. Quando você entende que todo o mal que vem a você lhe pertence. O mal que alguém faz a mim me pertence, não pertence ao outro. Se você compreender isso, você diz, pô, chegou o meu mal. Eu preciso aprender a lidar com ele. Não é o outro. Ninguém agride ninguém. Ninguém me agride. Não porque eu seja inalcançável. É porque salvar ao espírito o que pertence ao espírito. O que não lhe pertence não atinge você. Se lhe atinge é porque lhe pertence. Se chegou a você, é um diálogo com o divino. Isso a gente aprende nas experiências da vida, né? Nos, nos momentos de aflição, nos momentos de raiva, nos momentos de crise, né? A gente começa a aprender. Nunca terceirize o que lhe acontece. A responsabilidade do que me acontece é minha. Não vou terceirizar a responsabilidade. Terceirizar a responsabilidade é querer arranjar um bode expiatório, um culpado, né? Não, não culpe ninguém. O outro é um infeliz agente do destino, né? É um infeliz. E que se a gente puder ajudar, melhor. Né? Se a gente puder ajudar o outro, melhor que a pessoa cresça também. Perdoar é doar mais, como eu disse. É dar ao outro o que o outro não tem para lhe dar. Nunca queira de ninguém o que a pessoa não tem para lhe dar. Como você pode exigir que uma pessoa seja educada com você se a pessoa não tem isso? Ofereça você. Ofereça você. Ofereça o que você tem. Você oferece o que você tem, desarma o outro, destitui o outro de um lugar inadequado. Inadequado, né? Um lugar ruim. É ruim ser agressor. É muito ruim você agredir uma pessoa. É péssimo, né? No entanto, ser agredido pode não ser bom, mas pior é se for o agressor, se você for o agressor, né? A gente deve começar a refletir sobre certos conceitos, por exemplo. Nós aprendemos no Espiritismo, fora da caridade não há salvação, compreendendo essa frase como da importância de fazer o bem aos outros. Mas o que significa ser importante?
A caridade que você faz a uma pessoa não lhe pertence. Você fez, pertence à pessoa. Se eu te ajudar, não me pertence mais. Se eu construir um centro espírita, isso não me pertence. Tudo de bom que você faz não pertence a você. Toda a caridade que você faz não pertence a você. O que pertence a você quando você faz caridade? A capacidade de fazer. Isso pertence a você, não o resultado. A capacidade de fazer caridade deve ser transformada em bondade. Aí pertence a você. Se você se tornar uma pessoa boa, você aprendeu para que fazer caridade. Você pode fazer e não se tornar uma pessoa bondosa. Então, não entendeu o que é fora da caridade não há salvação. Isto é, fora da caridade não se evolui. Se você quer ser uma pessoa bondosa, faça caridade, mas faça caridade para integrar a habilidade da bondade. Então, o ato em si, o resultado não pertence a você. Você tem que integrar alguma habilidade. Perdoar é importante você integrar uma habilidade, ou mais de uma. Por isso que é aprender empatia, colocar no lugar do outro, dialogar com Deus, aprender a conviver com os opostos, com os contrários. Isso é que se aprende com a palavra perdão, que é um processo, não é um ato instantâneo, não é uma decisão. Ó, desculpe, é isso mesmo, tá bom, esqueça que aconteceu. Não, não esqueça. A nossa memória tem estágios, né? Há uma memória cerebral, há uma memória perispiritual, há uma memória do espírito. O nosso corpo tem uma memória orgânica, mas a nossa mente não fica no corpo, a nossa mente fica no perispírito. Pensar não é uma atividade do corpo, é uma atividade do perispírito. A dinâmica psíquica é perispiritual, então tem uma memória lá. Mesmo que você tire da consciência do corpo, está gravada a experiência lá e ela vai reverberar dentro de você se você não der atenção. A gente aprende que a gente deve eliminar pensamentos ruins. Não, não elimine, aprenda o significado atribuído à experiência, à ideia. E não simplesmente dizer, não, eu não quero pensar nisso. Eu posso não querer pensar nisso agora, mas em algum momento eu tenho que aprender a lidar com aquilo que é o mal. Não temas o mal. O mal não se resolve com o bem. Bem e mal são instâncias psíquicas. O mal se resolve com a aceitação de que ele lhe pertence, que ele está em você e é um julgamento pessoal. São conceitos que a gente extrai do Evangelho. Uma releitura, revisitar certas palavras. A linguagem tem que ser atualizada. Eu não posso explicar sobre o amor ao próximo dizendo a meu filho ou minha filha, você tem que amar. Ninguém tem que amar. Primeiro que amar não é obrigatório. Amar é uma conquista evolutiva do espírito a partir de certas experiências, né? Eu vou dizer a meu filho, a minha filha, olha, amar é um processo, é uma conquista. Nem sempre numa encarnação você consegue amar, porque amar é um sentimento, não é uma ideia. A gente pensa que o contrário de amor é o ódio. Não é, o contrário do amor é o poder.
Se você ama uma pessoa, você não tem poder sobre ela. Se você tem poder sobre uma pessoa, você não a ama. Amor e ódio são primo irmãos. Você pode amar e odiar a mesma pessoa. O entendimento dos termos requer a compreensão de que o espírito evolui. Eu não posso entender as mesmas palavras da mesma forma que se tinha há 2.000 anos atrás, há 3.500 anos atrás, que a palavra, ou a expressão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo, está lá no Antigo Testamento. Vem de Moisés. Aliás, vem dos egípcios, né? Porque eles passaram pelo Egito e apreenderam os conceitos egípcios, né? Como o mito de Adão e Eva é um mito egípcio. A gente não pode entender que amar ao próximo, ou amar a Deus, ou amar a si mesmo é a mesma coisa. Não é. São sentimentos diferentes. Você não pode amar a Deus da mesma forma que você ama uma pessoa. Amar uma pessoa é diferente de amar a Deus. Como é que você pode amar algo que você não sabe nem o que é? Então a gente precisa revisitar as palavras e atualizar os significados, sem querer reformar nada, sem querer ser reformador de ninguém, nem dizer que está errado quem pensa assim ou de outra maneira, mas buscar outros entendimentos das coisas, né? E o amor é um sentimento, não é uma ideia, um conceito, né? É um sentimento. Ou você ama ou você não ama. Não amar é a maioria das pessoas, não ama. Está aprendendo a amar, passa 1, 2, 10 encarnações para aprender a amar. Isto é, aprender a ter o sentimento. Porque quando você ama uma pessoa, não tem razão. O amor é sem razões. O amor não é uma coisa lógica. É uma coisa que sai da lógica, porque é de outra instância, né? É outra dimensão. Tira a gente da consciência, o amor. Né? Bom, mas eu já estou derivando e eu queria que vocês me perguntassem para ser uma coisa participativa. Se vocês têm alguma pergunta, se eu estou falando demais. Hein, Roberta e Nini? Alguma pergunta a mim? Então, pessoal, vamos vamos abrir aí quem quiser fazer pergunta, abre o microfone rapidinho, faz a pergunta, depois fecha ou joga no chat que a gente lê. Eu tenho uma pergunta para começar. E quando o perdão ele é de uma existência anterior? Como é Olha, que a gente perdoa? quem perguntou foi você? Foi Nini? Não, quem foi? Fui eu. Foi. Veja bem, Nini. Nunca, nunca se culpe pelo passado. Se você agrediu alguém, matou, roubou, fez o que quer que tenha feito no passado, não se culpe. A culpa é um mecanismo que atrai obsessão e atrai sofrimento. Se você errou no passado, foi por ignorância. Então, não se culpe. Todo ato é um ato, o ato de agredir é um ato movido pela ignorância, porque se você sabe fazer de uma outra maneira, melhor para você e para o outro, você faria. Você só agiu daquela forma por ignorância. Todo o passado do espírito tem que ser compreendido como ato de ignorância. Então, não se culpe pelo passado. E se você se sente agredida por alguém que já desencarnou, converse com a pessoa, evoque a pessoa no silêncio do seu quarto, tenha um diálogo desse tipo com aquele que você agrediu ou que lhe agrediu. Tem que aprender a dialogar de forma madura com os espíritos, porque os espíritos são pessoas.
Nós chamamos espíritos de obsessores. Isso é bullying. São pessoas, são seres humanos. Achamos que só tem duas categorias, os obsessores e os superiores ou mentores. Não. Tem uma gradação infinita de pessoas. São pessoas. Não são obsessores, são pessoas. Seres humanos que, às vezes, se aproximam da gente para um contato, para um diálogo, e a gente se sente mal, acha que é uma obsessão, e não é uma mera influência. Então, temos que aprender a dialogar com quem já desencarnou, como eu estou dialogando com você, como eu estou conversando com você, sem nenhuma mística, sem nenhum mistério. Então, não se culpe pelo passado, de forma nenhuma. Pessoal, eu tenho uma outra reunião agora para começar. Eu estou transferindo aqui a administração da sala para a Roberta, ela vai continuar. A Roberta tem pergunta lá no chat já. Obrigada, Jaque. Eu já vi aqui, vou continuar aqui com você. Boa reunião lá, tá? Obrigada, gente. Abraço. Bem, gente, Adenauer, a Kátia César está perguntando se o perdão tem um limite. Como assim tem um limite? Veja bem, uma coisa que a gente não deve perder é a dignidade, né? A dignidade é uma coisa inata no ser humano, a dignidade da pessoa. Se alguém fere a minha dignidade, eu vou me defender. Mas isso não significa não perdoar, não compreender. Toda defesa é legítima quando você é agredido ou agredida. Então, perdoar não tem a ver com limite. Eu posso ser agredido por uma pessoa e vou à delegacia e dou queixa. Isso não quer dizer que eu não perdoei. Existem meios legais de fazer com que o agressor responda pelos seus atos legalmente. Não é porque eu perdoei que eu vou deixar de exercer a minha dignidade. Se, por exemplo, uma mulher agredida, ela deve denunciar o seu agressor. Deve denunciar. Isso não tem a ver com perdão. A denúncia é porque houve um ato que extrapola o limite da civilidade. Então, deve denunciar, mas deve perdoar. Sim, eu entendi por quê. Eu entendi para quê. Mas não vou permitir que isso se repita. Isto é, eu não eduquei o agressor e denunciar ele à polícia é um processo de educação. Então, o perdão não tem limite, mas não quer dizer que eu vou ficar passivo ou passiva diante da retirada da minha dignidade. Bem, uma outra pergunta é se perdoar, né? O Sérgio está perguntando se perdoar é esquecer. Não, não é esquecer. Nunca esqueça as experiências que você viveu, seja elas boas ou ruins. Perdoar não é esquecer. Perdoar é aprender. Conforme eu coloquei essas 5 fases. Desculpa. Tranquilo. Elaine Costa está perguntando se não for possível dar o perdão a uma determinada pessoa, é certo que você seja cobrado desse perdão em vidas posteriores a essa? Não existe certo nem errado. Uma encarnação é um segundo. No instante passa. A gente se encontra, se desencontra. Nos séculos isso acontece, se encontrar, se desencontrar. Se alguém lhe cobra um perdão, que você a perdoe ou que seja perdoado, numa vida futura, trate como se você estivesse vivendo o presente. Dê a mesma atenção nessas fases, você tem que aprender com aquilo. Não esqueça que quando você desencarna, morre a pessoa. Não morre o espírito.
O personagem morre. Você não vai reencarnar. Quem reencarna é o espírito que você é. Esse personagem que você vive hoje nunca mais vai existir. O que é o personagem? Nome, funções, posições na família, posses, títulos, endereços, tudo que é a pessoa morre. Nunca mais você vai existir. Quando você, espírito, reencarnar, vai construir outro personagem. Então, se nessa encarnação alguém me cobra algo que eu fiz como outro personagem, eu vou dizer, olha, aquele personagem era ignorante. Eu já aprendi, então não me cobre. E se eu for cobrar de alguém pelo mal que me fez no passado, a inferioridade é minha. Entende? Sim. E aí o Sérgio pergunta assim: quando você diz me perdoe, você não estará jogando a responsabilidade para o outro? Eu pedir perdão ao outro? Não, eu não devo pensar assim, me perdoe. Eu devo dizer as razões pelas quais eu agi daquela forma. E vou dizer assim: espero que você me compreenda. Não é o outro que tem que me perdoar. Eu tenho que me perdoar. Ao outro eu peço compreensão. E se o outro não compreender, não é um problema. Não vou cobrar. Porque se eu aprendi a lição, não depende do outro. A compreensão é para dizer ao outro que eu, de fato, lamento pelo erro que cometi, pelo equívoco que cometi. Então, esse me perdoe significa, ó, compreenda por que eu agi assim. A inferioridade é minha. De que forma eu posso reparar o que eu fiz? Tem algum meio de eu reparar? Se puder reparar, eu quero reparar o equívoco, as consequências do que eu fiz. O Adilson Batista está aqui perguntando como buscar aproximação para reeducar o agressor sem se expor a uma nova agressão. Esse é o cuidado. Se você sentir que o outro não vai lhe compreender, é preciso que você faça isso com cautela, mas de alguma maneira tente. Às vezes até precisa acionar uma outra pessoa para fazer uma mediação e chegar até os ouvidos de quem você agrediu ou lhe agrediu, a sua disposição de estabelecer uma relação ótima e harmônica com a pessoa. Pode procurar um mediador. Bem, Adenauer, no chat nós não temos mais nenhuma pergunta, né? Eu também, assim como a Jaqueline, achei que eu fiquei assim, pessoalmente, né? Anotei várias coisas aqui que considerei muito oportunas, né? Eu poderia ficar aqui a noite toda fazendo várias considerações, mas me tocou muito quando você fala, né, que quando o outro cabe dentro de você, só assim é possível que você entenda o outro, né? Só assim você se abre para o outro. E eu acho que esse é um exercício do amor, quando a gente começa a olhar o outro como um verdadeiro irmão, né? Que assim como nós é capaz de acertar, mas que também erra, que também tem conflitos, que também tem dias ruins, que também a gente começa a entender o lado do outro, né? Então eu achei isso tão profundo. Eu acho que você falou tanta coisa bonita, mas isso particularmente me tocou muito, né? Eu gostei muito dessa. Roberta, tente fazer caber toda a humanidade dentro de você, entendendo cada pessoa e acolhendo cada lágrima que uma pessoa derrama na sua frente. Né? Profundo. Com certeza, né? Eu agradeço muito a vocês por terem me ouvido, foi muito bom. Tá? Espero ter atendido ao convite de vocês, o que vocês estavam querendo de mim. Não foi difícil.